O culto nessa noite foi especial. A mensagem foi revelada. Uma história narrada, mais uma vez, com muita graça e unção, acerca de um dos maiores profetas da Bíblia, que viveu num tempo conturbado, cheio de intrigas, cheio de dificuldades, e mesmo tendo sonhos, acabou sendo arrastado para dentro de um cativeiro. E embora tenha ficado 5 anos no cativeiro, embora o seu corpo tenha se transformado num palco de ações, embora suas mãos e seus pés tivessem sido amarradas e aprisionadas, o seu espírito estava livre para adorar. E foi com essa força que o próprio Deus gritou no ouvido de Ezequiel, dizendo: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Esse é o cerne da mensagem que você vai ouvir. Eu quero convidar você a ficar de pé, não com o seu corpo, mas com a sua alma. Que você possa voltar a acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos. Que você possa acreditar que as palavras negativas que jogaram contra ti não vão te impedir de crescer, não vão te sepultar, pelo contrário, vão te colocar de pé para adorar a Deus. Deus, nessa hora, vai colocar o seu espírito de pé, vai fazer voltar os seus sonhos a brilhar, vai fazer voltar os seus projetos a florescer. Por isso, se prepare, convide a sua família, porque a mensagem de hoje vai modificar a sua vida. O tema da mensagem é esse: põe-te em pé e falarei contigo. A diferença entre ser e estar. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Vamos estar em pé. Ezequiel, capítulo de número 2. É hoje, Jesus. Oh, glória. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 1. Quero agradecer ao pastor Jorge pelo convite, viu, pastor? Obrigado. Obrigado. Agradecer o carinho dessa igreja e o carinho dos mineiros, né? Tem uma dupla sertaneja, eles não são crentes, não. Eu acho que não são. Num DVD deles, eles dão glória a Deus, dizem que toda honra e glória seja dada a Jesus. São 2 gordinhos, César Menotti e Fabiano. São crentes esse garoto? Não, tem que orar para Jesus salvar, irmão. Eles fizeram uma música para BH que eu tô aprendendo com aquela música. Eu sou mineiro de coração agora, né? Ezequiel 2. E esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado aí. Se não tiver ninguém bonito o suficiente, quiser vir pegar na minha mão aqui, fique à vontade. Aperte a mão do seu irmão com carinho, até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeitos de fabricação. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que daqui a alguns minutos e esta igreja vai ficar pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Até porque, Pai, estamos aqui em uma festa. O Brasil todo está pulando, estão cansados, estão dopados, precisaram de drogas, precisaram de morfina, heroína, cocaína. E nós, Senhor, só tomamos um chazinho hoje, um chazinho da raiz de Jessé. Estamos de pé. Vamos te adorar, Senhor. Queremos que o nosso louvor atravesse o teto, rompa o céu atmosférico, atravesse o céu cósmico, chegue do céu e mar acessível da sua glória. E enquanto os seus filhos tocarem o seu coração, Pai, toque-nos também. Antes que eu comece a profetizar, Senhor, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento. Gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu e mandasse para cá hoje
uma comitiva de anjos, anjos com brasas de fogo nas mãos, que eles comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, glorificando. Pergunte para o seu irmão se ele está preparado para sair da terra hoje. O céu é o limite nessa noite, né? Completo hoje, nesses últimos dias, desde quinta-feira para cá, esse é o 13º culto que eu estou pregando. Minha voz está um pouquinho afônica, por isso que eu pedi a ajuda dos garotos ali. E depois cada um vai ganhar um beijo, tá bom? Sonoplasta da igreja, né? E o Senhor colocou no meu coração uma palavra revelada no livro do profeta Ezequiel. Permita-me primeiro lhe falar um pouquinho da vida desse grande homem, que nem sempre foi tão grande, que teve uma história parecida com a minha e com a sua, cheio de sonhos, cheio de visões, e de repente todos os sonhos e as visões foram interrompidas pelas circunstâncias, interrompidas pelos pecados dos seus pais, dos seus avós. E depois de ter passado um longo tempo no cativeiro, aprisionado com os seus pés e as suas mãos, conseguiu ser diferente de todos os demais cativos, porque ele conseguiu enxergar Deus no meio da tempestade. Esse texto bíblico, ele é muito lindo, porque ele é carregado de palavras que nós precisamos de uma interpretação muito forte. Porque Ezequiel era um profeta, e os profetas do Velho Testamento eram visionários, eram chamados de loucos, de malucos, esquizofrênicos. Alguns teólogos modernos acusam Ezequiel de ter catalepsia, um pequeno probleminha dado na sua memória, principalmente os psicanalistas, porque os psicanalistas dizem que o poder da esquizofrenia está nisso. A pessoa, ela olha e na mente dela diz que está vendo, mas ninguém vê, mas ela jura, ela morreria por aquela visão. Se isso é ser um esquizofrênico, eu acho que eu sou esquizofrênico, irmão. Porque os meus olhos alcançam aquilo que os olhos naturais não podem ver. Porque eu deixei de ser normal há muito tempo. Depois que eu aceitei Jesus, eu descobri que a minha vida ficou anormal. Aí depois que eu aceitei Jesus e descobri que eu estava numa igreja pentecostal, eu descobri que eu era normal elevado ao quadrado. Porque todo pentecostal é meio tantã da cabeça, ele é meio anormal. Sua emoção vai a 1000. E Jesus é apaixonado por isso. É claro que temos que ter a razão, mas a razão tem que trabalhar aqui do lado da emoção. Cresçamos no conhecimento, mas não vamos deixar a graça lá embaixo. Você pode ser bonito, doutor, empresário, rico, perfumado, pode ter a cara do Alain Delon, mas essa noite aqui eu gostaria que você tivesse o mesmo sentimento que os discípulos tiveram no dia da inauguração da igreja em Atos capítulo 2. Eu queria ver você sair daqui hoje embriagado. Queria ver você sair daqui hoje de uma situação tão grande que quem olhar para você vai dizer: está bêbado. E alguém vai levantar e vai dizer: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta. O Senhor derramou do seu Espírito sobre todos nós. Eu já quero profetizar em nome de Jesus que algumas pessoas não vão voltar para casa andando hoje. Hoje você volta voando nas asas da revelação do Senhor. Só quem concorda comigo, dê um grito para acordar Belo Horizonte inteiro. Pronto. O texto que eu li, capítulo 2, já foi tema de congressos, tema de simpósios. Muitos líderes usam esse texto para falar sobre a chamada de um homem de Deus. Mas o que me chamou a atenção um dia desses, lendo esse texto, eu tive que ler e reler por umas 2, 3 vezes, é que em nenhum momento do capítulo anterior, Ezequiel está deitado, ou sentado, ou caído. Ele diz: eu estava junto com os demais cativos na beira do rio Quebar e tive visões.
E as visões eram profundas, visões que nós temos dificuldade em interpretar. Primeira vez que eu li esse texto aqui, eu arrumei argumento contra os inimigos da palavra, que dizem que o crente é ignorante. Um dia desse eu estava dentro do avião e um cidadão descobriu que eu era evangélico e disse: você acredita em OVNI? Eu disse: é claro que eu acredito. Ele disse: você acredita em objeto voador não identificado? Eu disse: acredito. Ele disse: então você acredita em ET? Eu disse: acredito também. Extraterrestre. Mas você não é crente? Eu falei: sou crente. Mas os crentes não acreditam em vida em outro planeta? Eu disse: quem disse que não? Nós cremos sim. E eu falei: me dá um minutinho que eu já vou te mostrar. Eu peguei a minha Bíblia, estava em cima no guarda-malas, e abri aqui em Ezequiel e mostrei para ele: olha aqui, um OVNI, um objeto voador não identificado. Ezequiel está olhando para o céu e diz: e tem uma roda de fogo girando para um lado. E ele limpa os olhos e quando ele vê, tem outra roda dentro dessa. Uma gira para cá e a outra gira para lá. Eu disse: isso aqui é um objeto voador não identificado. A NASA não consegue descobrir isso aqui. Eu falei: pior não é isso, a nave tem tripulante. E os tripulantes têm 4 rostos cada um. São os querubins. E como o querubim não é da terra, é do céu, tudo que não é da terra é extraterrestre. Eu disse para ele: eu não creio no ET de Varginha, eu não creio no ET do Steven Spielberg, mas que existe vida fora dessa terra, isso existe. E disse para ele: eu sou um alienígena disfarçado, porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. Então, quando falarem para você: ô crente, você não é desse mundo mesmo, né? Diz: é claro que não. Por isso que eu pulo, grito, planto bananeira, caço confusão com o diabo, sou atrevido e ninguém tem nada a ver com isso. Os meus pés estão colados nessa terra, mas a minha face contempla a soberania daquele que fez os céus e a terra. Então olhe para o irmão que está do seu lado. Se ele tiver cara de normal, irmão, pisa no dedão do pé dele, vai. O que me chamou a atenção foi isso. Ezequiel não está sentado, pastor Jorge. Ezequiel não está deitado. Ezequiel não está caído. Mas depois que ele tem a visão, o Senhor diz para ele: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. E eu busquei na revelação mais íntima de Deus, e o Senhor disse para mim: filho, o homem não cai apenas com o corpo. O homem cai quando ele está deprimido, quando ele perde os seus sonhos, quando ele perde a pujança da vontade de crescer. O garoto Ezequiel era filho de um sacerdote. O pai dele se chamava Buzi. Pense em você ser um hebreu, saber que na sua infância o seu pai contava para você histórias de heróis não imaginários, mas de heróis verdadeiros. Não história de Homem-Aranha, Batman, Superman, não. O seu pai sentar com você na beira da sua cama e falar: você tem o sangue de heróis na veia. Ezequiel, você tem na veia o sangue de um homem que um dia deu conselho para o próprio Deus. Eu imagino os olhinhos do profeta, crianças assim: como, pai? Deus ouviu um descendente meu, um ancestral meu? Sim, quem? Moisés. Como foi, papai? Deus disse: Moisés, eu vou destruir o povo. E Moisés disse: se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. O que as nações vão dizer do Senhor? O Senhor não tem paciência com o seu povo? Deus olhou e disse: você tem razão, não vou destruir mais ninguém. Manda o povo levantar e marchar e vamos embora para Canaã. Imagina o menino crescendo e alguém diz assim: você tem sangue de heróis na veia. Você tem sangue de um descendente seu, Ezequiel, que nem morrer ele morreu. Ele foi escoltado até o céu por uma carruagem. Profeta Elias. É por isso que todo judeu, ele é arrogante por natureza. E ele pode, né? Não é porque ele quer, é porque ele é. Tem um sangue especial na veia. Esse garoto, além de ter o sangue de heróis na veia, era filho de um sacerdote. Estava sendo preparado para ocupar o que o seu pai fazia. E ele conhecia muito bem a vida de um sacerdote, que em tempos de rituais colocavam roupas e a sua indumentária era por demais variada. Até que uma vez por ano, toda a nação esperava que ele colocasse uma indumentária branca, por cima dela uma indumentária colorida, e nos pés dessa indumentária colorida, romãs e campainhas. E ele, com a mão cheia de sangue, atravessava o átrio. Ou melhor, no átrio ele não tinha sangue ainda, mas no lugar santo ele já pegava o sangue do animal nas mãos. Todo o povo em silêncio do lado de fora. Ele passava por trás do véu do templo, que pesava 1 tonelada, precisava de 12 juntas de bois para arrastá-lo. E numa sala onde só Deus descia,
ele aspergiu sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, e com as mãos erguidas esperava um barulho diferente. O barulho de uma nuvem que ia se aproximando e enchia aquele lugar. E quando ele saía dali, tremendo, o coração quase saindo pela boca, porque Deus vinha e sentava entre as asas dos querubins, saía tremendo, e na medida que ele ia tremendo, as romãs e as campainhas iam batendo uma na outra, fazendo barulho, e todo mundo que estava do lado de fora colocava o ouvido pelo lado da tenda ou do mesmo santuário e dizia: gente, o sacerdote está vivo. E se o sacerdote está vivo, vamos ter um ano de paz, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Essas histórias eram contadas para ele, e esse era o sonho dele. Era ser um homem de Deus, era constituir uma família, porque afinal de contas era um levita. Imagine você saber que quando nasceu seu pai, quando você te criou conhecimento, o seu pai disse: você nunca vai ter que trabalhar para o homem, filho. Você já nasceu com a sua carteira registrada no céu. O Senhor é a sua herança. Que coisa mais bela, mais forte do que isso? Não há. Esse garoto tinha sonhos, aspirações. Mas quando ele tem 17 anos de idade, quantos anos? Vem o peso da mão de Deus sobre a sua nação. Por causa dos erros dos pais, por causa da idolatria, o Senhor permite que Israel seja afrontado por Babilônia. E o garoto Ezequiel está agora, não com a sua mão preparada para receber o sangue de um animal e entrar na presença de Deus, mas ele recebe grilhões nas suas mãos. Grilhões nas mãos e nos pés. É arrastado pelo meio do deserto até Babilônia, e cada vez que ele dá um passo à frente, ele olha atrás e vê a sua cidade, Jerusalém, sendo destruída e comida pelo fogo. Ninguém perguntou a esse rapaz se ele concordava com aquilo. Ele não havia cometido os pecados dos pais, mas ele trouxe sobre si o jugo deles. E ele está agora dentro de Babilônia, com 17 anos de idade. Ele recebe um presente, uma cana que era posta sobre os seus ombros. Na cavidade de cá um balde, na cavidade de cá um outro. Por 5 longos anos, ele fez o trabalho de um jumento, pegando água em um balde e argila no outro, na beira do rio Quebar. E ia até as olarias que havia em Babilônia, e misturavam a água com barro, com capim, coziam, faziam tijolos, e assim Babilônia ficou conhecido pela sua arquitetura no mundo antigo. Tinha a mão desse garoto lá. Com 17 anos os seus sonhos foram roubados. Com 17 anos os seus pensamentos foram truncados. A sua alma foi vilipendiada, ele foi destruído humanamente falando por dentro. Perdeu as aspirações, os seus olhos não brilhavam mais, não havia mais sorriso e nem cântico nos seus lábios. E mesmo crendo em Deus, orando todo dia, esperando que mais cedo ou mais tarde ele voltasse para a sua terra, ele via que com o passar dos anos isso não acontecia. E todos os dias ele está carregando na beira do rio Quebar aquela trava nos seus ombros com água e barro. E todos os dias ele está olhando para si mesmo e dizendo que é uma pessoa infeliz, triste e sem esperança nenhuma. O Eterno estava sondando a vida dele, como estava sondando a vida de todos os jovens que foram presos com ele. E Deus esperava que dentre eles um tivesse coragem de reagir, de olhar para dentro de si e saber que os homens podem prender as mãos, podem prender os pés, podem chicotear o corpo, mas não existe ninguém que possa prender a sua alma, a não ser a sua própria consciência carregada por acusações. Fora isso, a sua alma é um campo livre e aberta. Você pode estar dentro de uma prisão, fechar os olhos e ir até a Disney World com seus pensamentos. Você pode estar trabalhando de gari, sonhando com o ar-condicionado de uma grande sala, no alto arranha-céu, sendo um grande empresário. Sonhadores são chamados de malucos, mas quando eu leio a Bíblia, eu digo que esses sonhadores são homens e mulheres que não aceitam a situação em que estão. Ou melhor, descobriram uma coisa que ninguém mais descobriu. Pergunte o quê? Você pode estar, mas você não é. De repente Ezequiel descobriu que ele estava escravizado, mas ele não era um escravo. Exemplo de muitos que estão aqui nessa noite, que podem estar vivendo um momento e achando que esse é o ponto final da sua história. Amigo, a sua história tem muitas páginas a ser escritas ainda. A dor, a tribulação, a angústia, o sofrimento são matérias de uma grande escola, e só vai para essas matérias estudar
aqueles que Deus escolhe a dedo. E Deus só faz você passar por essas matérias quando Ele quer te exaltar, quando Ele quer te colocar de pé, quando Ele quer te dar uma história diferente. Porque eu aprendi nessa caminhada com Deus que o que não custa nada também não vale nada. É por isso que quanto mais dor, mais alegria você terá no futuro. E quanto pior for a cova que te colocarem agora, mais cedo ou mais tarde você vai ter que sentar no alto de um palácio. Não me interessa quem foi que disse que você nunca vai chegar lá. Deus manda dizer a você hoje que se você ficar só olhando para as mãos e para os pés amarrados, você nunca será ninguém. Mas olhe para dentro de você. Há uma força dentro de você atômica. O poder da glória de Deus habita em você. Você não é só um pedacinho de carne andando em cima de um par de ossos de esqueleto. Você é a criatura mais bela, é a criatura mais linda, é a criatura mais complexa, é a criatura que Deus gastou mais tempo para fazer. Você não é comum. E se você acredita que não é comum, faz barulho porque eu quero ouvir. Aleluia. Pastor Jorge, depois o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor é meu mestre. Esses dias estudando a Bíblia, eu descobri que Deus, Ele criou 3 categorias de seres. 3. Parece que eu vejo Deus dentro de um laboratório eterno, na antiguidade da eternidade. Deus, um ser altamente sábio e que não gosta de ficar parado. De repente Ele olha para si, se vê sozinho no seu grande universo e resolve criar para si criaturas especiais. E essas criaturas Ele cria lá em cima. E como Ele criou em uma outra dimensão, Ele usou toda a matéria que havia naquela dimensão. Energia, poder cósmico, unção metafísica, espírito, dê o nome que você quiser. E Ele criou seres poderosíssimos, que são os anjos. E Ele ficou feliz com isso. Até que um deles caiu. Quando um deles caiu, o Senhor deixou essas criaturas lá e veio a este mundo. E criou este mundo agora a partir de átomos, moléculas que se transformaram em matéria física. E Deus agora entrou no laboratório de novo e diz: vou criar outro tipo de ser. O primeiro Ele fez lá em cima, com tudo que tinha lá em cima. Por isso, todo ser espiritual é um ser inteligente. Aí Deus veio criar outro ser. Ele veio à terra e usou toda a matéria da terra. E criou um ser que não tem inteligência nenhuma. Criou um ser desprovido de inteligência, desprovido de espírito, porque é só a alma vivente. Os animais que existem aí que são irracionais. Deus está num laboratório. Ele criou seres poderosíssimos e eternos com a eternidade de lá. Veio aqui e criou seres que poderiam morrer a qualquer momento, porque a sua matéria era falível. E agora eu imagino Deus na eternidade sondando seus pensamentos e pensando: o que aconteceria se eu criasse um terceiro ser diferente? Ele para entre o céu e a terra, enfia a mão dentro do céu e pega tudo que ele fez, tudo que ele usou para criar os anjos: espírito, glória, unção, poder metafísico. Enfia uma mão na terra e pega barro perecível, argila, junta um em uma mão e outro em outra, e diz assim: se eu juntar os dois, o que vai dar? E Deus funde o que tem no céu com o que tem na terra. Resultado: você. O que eu vou te dizer talvez vai te deixar meio assustado, porque você se sente um lixo humano, o verme do carrapato. Chora de si mesmo na frente do espelho, achando que você é mais feio do que todo mundo. Pensa que o mundo gira em torno do seu umbigo. Fala mesmo, Senhor. Você não é uma criatura tão desprezível quando você pensa. Pelo contrário, você é a coroa da criação. Deus aperfeiçoou tudo que Ele havia feito em você. É por isso que você é uma criatura que Ele demorou muito para entender. O ser humano é um ser complexo, mais complexo que os anjos e mais complexo do que os animais. Por isso que na primeira, a quinta dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, Deus tentou estabelecer um elo, uma aliança com o homem e não deu conta.
Ele estabeleceu leis e o homem não conseguia respeitar, o homem não conseguia fazer, sabia que ia bater com a cara no muro, ia morrer, e por isso mesmo ousou fazer. Ele tentou corrigir o homem, abrindo a terra, engolindo o homem vivo. Ele fez chover saraiva do céu. E quando ele olhou para esse ser humano, disse: Senhor, eu estou arrependido de criar essa raça. Me arrependo de ter feito. Por que é diferente do céu? Porque o anjo, ele deu uma palavra e o infeliz caiu. Os animais morrem aqui a qualquer momento. Não tem inteligência. Agora esse terceiro ser que Deus criou, esse é complexo demais. Também Deus poderia ter tido menos trabalho abrindo uma fábrica de fazer seres humanos, e a gente nasceria em série, seríamos todos iguais, um monte de robozinho. Mas não, ele falou assim: não, eu vou fazer cada um de um jeito. Por que você acha que você é um indivíduo? Você é um indivíduo porque não há ninguém igual a você. Pode haver gente parecida com você, mas igual a você não há ninguém. Você tem uma impressão digital aqui, existem 7 bilhões de seres humanos no mundo, igual essa, não tem nenhuma. Você é um único. E se você veio a existir, foi porque ele olhou e disse assim: é você quem vai nascer. Você é o meu desafio. Você é o desafio de Deus, você é a coisa mais preciosa que ele fez. Vou te dizer uma coisa que você nunca ouviu. Por que os anjos não ficam andando aqui toda hora? Por que você não está vendo um anjo aqui dentro? Porque esse mundo não é deles. Eles não podem sobreviver aqui. Porque a essência deles está lá em cima. Eles vêm aqui para trazer recados, para fazer isso, aquilo, mas voltam para lá. Eu estava na feira, na Expo Cristã, pastor Jorge, chegou um indivíduo perto de mim, com uma carteirinha aqui de credencial, intelectual, com óculos, e começou a puxar a conversa comigo, uma conversa interessante. Eu falei: esse homem é inteligente. No meio da conversa ele se entregou e disse: pastor, o senhor acha que os animais serão arrebatados? Eu falei: só animal da sua qualidade. Jumento. É claro que não. Por quê? Porque toda a matéria deles é daqui. Você nunca perguntou por que você come a carne do boi e não sente arrependimento? Você não come a carne do boi falando: tadinho do boi bandido, tadinha da vaquinha mimosa, o porquinho rabicó, o franguinho cocó. Porque são almas viventes. Diferente de um ser humano que assassina o outro. A mente dele ferve para sempre. É o sangue de Abel gritando no ouvido de Caim. Porque ele matou uma criatura diferente. Anjo não pode ficar vindo aqui toda hora. Só vem aqui quando Deus manda, porque essa terra não é deles. Animais não podem ir para lá, porque são feitos só com coisas daqui. Você está do lado do único ser que pode ver tanto aqui quanto lá. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você está do lado de uma pessoa que é a única, que vive tão bem aqui na terra, e quando terminar de viver aqui, vai viver lá em cima numa boa. Porque parte de você veio de lá e a outra parte veio daqui. Ei, é por isso que eu não aceito você com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Crente que sabe que tem o nome dele escrito no livro do céu, escute: o seu nome não foi escrito a lápis, não foi escrito a grafite, o seu nome não foi escrito a carvão, não há borracha na terra que apague, foi escrito com o sangue de Jesus Cristo. Então adore a Ele. Levante a mão direita para cima, lá vai as minhas loucuras, coloque no ombro direito do seu irmão. Diga para ele: ó, é o pastor que está mandando, é melhor respeitar, porque todo baixinho é invocado. Agarra o ombro do seu irmão com carinho e respeito, chacoalha ele até ele ficar irritado, irrita ele. Diga: você está entendendo o que Deus está falando? Deus quer que você fique de pé, e não é com o corpo físico, é com a sua alma, é com o seu espírito. Não tem para Satanás em 2007. Esse é o ano da sua vitória, é o ano da sua alegria, é o ano da plenitude do Senhor. Escreva isso no seu coração: eu estou, mas eu não sou. O estar é passageiro, é temporal, o ser é eterno. Você está passando por um problema, você está desempregado, você está doente,
Mas você não é doente, você não é desempregado, você não é infeliz. Você está solteiro, mas você não vai ficar solteiro. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a plenitude já vem sobre você. E só quem crê, além de dar um grito, tira o pé do chão para adorar. Sabe o que Deus está querendo aqui hoje? Deus está querendo encontrar um prisioneiro livre. Deus está querendo encontrar alguém que está dentro de um cativeiro, mas se sente o homem pássaro. Deus está querendo ver alguém à meia-noite dentro de uma prisão, acordando com hematomas, tudo inchado, o pé preso junto com a mão numa posição horrível, e olhar para o companheiro e dizer: e aí, como é que está? Está mal. Como é que está? Pé inchado, a mão quebrada, o corpo cheio de cicatrizes, o olho inchado, a boca, está tudo ruim para falar, e a alma e o espírito está livre. Então vamos cantar. A música que a gente estava cantando lá na rua e deixou os homens irados e bateram na gente, vamos terminar ela aqui dentro. E os dois presos, um pega uma primeira, o outro a segunda e solta a garganta. E eu não sei que música eles cantaram, eu sei que a música foi tão forte que o próprio Deus dançou. O senhor é maluco, pastor? Não. Deus levantou do trono e começou a bailar. Conforme ele batia o pé lá em cima, dava terremoto na terra. Prepare-se para ouvir os grilhões da sua vida serem quebrados nessa noite. Deus quer ver você cantar no meio da dificuldade. Deus está procurando um crente de verdade. O filho está em cima do quarto, morto, está quase entrando em estado de putrefação. E alguém pergunta: como é que vai? Vai tudo bem. Deus está procurando alguém com coragem de encarar o diabo e dar na cara dele e falar: eu não te dou moral. Eu não te dou moral, Satanás. Você pode ter poder, mas o que está sobre mim tem todo o poder. Eu passo pelo vale, atravesso e saio do lado de lá. Eita. Meu Jesus do céu. Já tem crente ficando valente. Fique valente mesmo, irmão. Fique valente. Chega de ser o último da fila. Chega dessa história dos nossos filhos só serem engraxados. Chega dessa história dos nossos filhos só venderem picolé. Chega das nossas mulheres, quando atingem a idade de 40 anos, ficarem parecendo umas velhas jocosas. Chega! O melhor da terra é nosso. Você é imagem e semelhança de Deus. Está na hora de você pegar de volta o que te pertence. Eu profetizo em nome de Jesus. Meu pai